Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os baixos níveis de cortisol, quais são as principais causas, os sintomas que você pode ter tendo o cortisol baixo e o que você pode fazer para ajudar. Eu sou o Dr. Nivaldo Teles, eu sou médico neurocirurgião, especialista em dor e coluna. Dando continuidade à série de vídeos sobre o cortisol, na qual eu primeiro falei sobre a relação entre o cortisol e a fibromialgia, o segundo eu falei sobre os altos níveis de cortisol e hoje o terceiro é sobre os baixos níveis de cortisol no sangue. Então, doutor, quais são as principais causas de cortisol baixo no nosso corpo? Primeiro, como foi dito no vídeo anterior, a disfunção das glândulas suprarrenais é uma dessas causas. Geralmente é causada por depressão crônica, inflamação, infecção e tumores. Então, inflamações crônicas também pode causar baixos níveis de cortisol. Outra causa importante é a suspensão abrupta de corticoide. Quem usa cronicamente o corticoide também vai baixar o cortisol. O fato é que, pessoal, quando você usa cronicamente o cortisol, o seu corpo acostuma com a receptividade do cortisol sintético, que é o remédio, e isso vai fazer com que o corpo deixe de produzir o hormônio cortisol e suprime a glândula suprarrenal. E quando você para de usar, você vai sentir deficiência. Por isso que corticoide não se pode parar de uma vez. E nem se deve usar cronicamente, porque se você usa cronicamente, ele tem infinitos efeitos colaterais que simulam ganho de peso, tendência a diabetes, osteoporose, entre outras causas. E por fim, a depressão também é uma importante causa de baixar o seu colesterol, pois a falta de serotonina que acontece na depressão crônica também causa redução dos níveis de cortisol no nosso sangue. Quais são os principais sintomas? Pessoal, só voltando, lembrando, estresse crônico causa aumento de cortisol numa fase inicial e numa fase tardia. Como a glândula já produziu muito cortisol, ela fica cansada, fadigada, não só estresse crônico, todas as causas que aumentam a parte emocional, psicológica, ansiedade, preocupações, nervosismo. Numa fase inicial ela aumenta o cortisol, só que a longo prazo, como a glândula suprarrenal produziu muito cortisol, com o tempo ela vai se ter fadigada e começa a diminuir a produção. Então, são outras causas de baixa de cortisol no seu sangue. Então, nós podemos deixar bem claro isso, que então os sintomas que causam aumento do cortisol também podem causar a diminuição do cortisol. Quais são os principais sintomas da baixa de cortisol no nosso corpo? Falta de energia, cansaço, fadigado, você tem um sono bom, mas acorda sem energia, sem disposição, você vai ter diminuição da sua força, diminuição da contratilidade, da força motora, dores articulares, dores musculares, falta de apetite, alteração da pressão, aquelas quedas da pressão. Você pode ter anemia, infecções de repetição, porque baixa de cortisol também você pode ficar com o sistema imunológico baixo. Como vocês sabem, o corticoide inibe o sistema imunológico, então diminui a resposta imunológica, então você tem uma tendência maior a ter infecções, pode ter febre baixa de origem indeterminada. Esses são alguns dos sintomas de baixo nível de colesterol no nosso sangue. Nas mulheres grávidas, o cortisol baixo, se não tratado, pode causar dificuldades para desenvolvimento dos órgãos do nosso bebê, como os pulmões e olhos, como eu falei no vídeo anterior, que nas últimas semanas de gestação é necessário a presença do cortisol para amadurecimento dos pulmões, mas também contribui para a formação dos olhos, da pele. Isso você tem que informar o seu médico obstetra sobre esses sintomas também, para iniciar um tratamento adequado e poder te ajudar. Para detectar os níveis de cortisol, os níveis baixos de cortisol, como foi dito no vídeo anterior, você precisa fazer através de exames de sangue ou da saliva. E esses exames são solicitados pelo seu médico. O tratamento do cortisol baixo
são todas aquelas medidas que eu falei no vídeo anterior, atividade física, alimentação saudável, mas normalmente quando ela é mais grave, você precisa fazer a reposição do cortisol bioidente, do cortisol base, que é o cortisol que é produzido pelo nosso corpo e a gente vai repor de uma forma exatamente igual, com uma molécula exatamente igual, que aí não vai ter os efeitos colaterais do uso de corticoides. Obviamente, alimentação saudável, controle do estresse vai ajudar bastante, atividade física também, e alimentos que aumentam a produção de serotonina, como castanhas, amendoim, né? Só que o amendoim tem que ficar esperto porque ele pode inflamar os pacientes que têm fibromialgia, ovos, salmão, abacate, vegetais e muitos outros podem ajudar na melhora da regulação da sua produção de cortisol. E se você tem algum dos sintomas que eu citei hoje nesse vídeo, por favor, comente aqui nos comentários e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Um beijão para todos, muito obrigado.